meu irmão, minha irmã, esse é o nosso curso de liturgia. É com muita alegria e muito prazer que eu estou e me reúno aqui com vocês através desses meios de comunicação. Muito bem, no nosso curso de liturgia nós já fizemos o seguinte processo. Nós fizemos uma longa e necessária introdução sobre a Sagrada Liturgia. Depois nós falamos sobre a relação que tem da liturgia com a obra da salvação, porque sabemos que a liturgia é a ação da Santíssima Trindade e é a ação salvadora. E é através da liturgia que Deus nos salva e se torna presente na nossa humanidade. Depois começamos a fazer uma catequese sobre os fundamentos das celebrações, né, da liturgia. Então aí falamos quem celebra, como celebramos, quando e onde celebramos. E hoje, então, queremos dar novos passos, aprofundando sempre mais nesse tema da liturgia, e falando sobre a natureza e a origem da Sagrada Liturgia. Quero aproveitar para fazer um breve parênteses de que nossas aulas são progressivas. Então, eu sempre vou fazendo recordações das aulas anteriores e vou aprofundando nos temas atuais. De modo que, para que nós possamos entender e tudo aquilo possa ser compreendido, é necessário que as aulas anteriores sejam assimiladas, né? Sejam assistidas e, se houver dúvidas, perguntem, né? Mesmo que seja de vídeos anteriores, tá bom? E lembre-se que as perguntas podem ser feitas aqui neste vídeo, mas também lá no nosso grupo de liturgia, lá no WhatsApp, que o link está aqui na descrição, como sempre. E aproveitando, lá na descrição também está toda a referência de que uso para fazer a aula, tá bom? Então, se você quiser aprofundar cada vez mais, pode ir lá e ler a parte das fontes do qual eu estudei. Bom, para amarrar algumas coisas, vocês devem lembrar num dos primeiros vídeos que eu vi sobre a introdução à Sagrada Liturgia, de que o homem é capaz de Deus, né? Aquele texto lá do Catecismo da Igreja Católica, que nos diz sobre a capacidade que o homem tem de Deus, né? E que sua realização se dá plenamente, justamente com Deus, né? Muito bem. Lembrando disso, também gostaria de aprofundar em dizer que aquele vídeo que falei sobre liturgia, obra da Santíssima Trindade, nós precisamos entender que o homem ele é capaz de Deus, e nessa busca que ele tem de se unir a Deus, do louvor a Deus, né, que nós vamos ver mais profundamente nesse vídeo, é princípio de salvação para o homem. Por isso, se dedicar à liturgia é se dedicar à nossa santidade, ao nosso chamado a viver unidos a Deus, unidos à Santíssima Trindade. E muito bem, nós criaturas dependemos de Deus, de modo que nós só existimos porque Deus nos permite. Lembrando aqui que naquele mesmo vídeo, né, sobre a Santíssima Trindade, que é Deus que nos dá a vida, porque isso é bênção de Deus, é graça de Deus. Nisso, nós só seremos completamente realizados, até mesmo na nossa humanidade, quando nos unimos cada vez mais a Deus. E essa união acontece de forma interior, porque aquilo que nos une a Deus é nossa alma, nosso espírito, né? Princípio, vamos supor, de divinização do homem. No entanto, o homem ele é corpo, mas também alma, não separado, mas junto. O ser humano ele é corpo e alma. Portanto, essa realidade na nossa alma, dessa inclinação, dessa reverência interior que nós temos na nossa alma, deve externalizar pela nossa corporeidade, pelos nossos meios materiais. Por isso que a liturgia vem exteriorizar essa reverência interior, né? Justamente porque nós somos compostos de corpo e alma. Muito bem. Lembro aqui do conceito que eu passei para vocês sobre liturgia, de ser uma ação pública, e aqui enfatizo essa realidade,
do povo, em favor do povo, no louvor a Deus. Pública porque justamente essa reverência interior ela é externalizada. E é externalizada não para nós mesmos, mas para o mundo. Só que como nós fazemos essa liturgia? Como nós adoramos e louvamos a Deus? Lembramos aqui que nós pertencemos à obra da criação. E na criação nós não estamos sozinhos. Pelo contrário, nós contamos com toda a criação e é a partir dessa criação de que estamos envoltos é que nós podemos alcançar a Deus e é desse modo que Deus também se manifesta a nós. De modo que nós podemos ser auxiliados pela criação para adorar e louvar a Deus. E por isso, toda essa motivação do ser humano nesse louvor de Deus é o que nós chamamos teologicamente de serviço. E esse serviço é um serviço para Deus. E por isso que é liturgia. E aqui eu quero que vocês entendam essa relação do serviço e da liturgia. Porque, lembro, liturgia é um serviço, é uma ação pública do povo no louvor de Deus em favor do próprio povo. Né? Então, por isso que todo esse ímpeto nosso da adoração de Deus é liturgia. Essa liturgia ela é externalizada a partir né, do culto, que é composto por aqueles fundamentos de que ensinei nos 4 últimos vídeos anteriores. Né? Quem, como, quando e onde celebrar. Tudo isso forma o culto, forma a celebração litúrgica. Só que essa celebração provém da própria igreja. E aqui está a natureza da liturgia. A natureza da liturgia é que a liturgia é o culto da igreja. E aqui é fácil de entender quando nós lembramos que a igreja ela é unida ao Espírito Santo, guiada por ela, na verdade. Ela é o próprio Cristo na Terra. Ela é a presença de Deus no meio de nós, na nossa humanidade. E é pela igreja, guiada pelo Espírito Santo, que na liturgia nós atualizamos o mistério pascal e somos convidados a participar dessa salvação, que é a união nossa com Deus, nosso Criador. Muito bem. Dito que a natureza da liturgia é o culto da igreja, né, e dela então provém toda a autoridade em falar, em dizer, em postular sobre a Sagrada Liturgia, precisamos nos perguntar então da onde vem a liturgia? Qual é a origem da liturgia? Né, que é o tema dessa aula, né, a natureza e a origem da Sagrada Liturgia. Nós sabemos que a liturgia brota do exercício sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. E então é dele quem vem e quem brota as partes essenciais da Sagrada Liturgia. Né? Então, a oração do Pai Nosso, o sacrifício, sobretudo da Santa Missa, né? A apresentação dos dons, né? Que é o próprio Cristo que se doa, a palavra, porque Cristo anunciou a palavra, anunciou o reino, transmitiu a mensagem, revelou o Pai. Então, a presença da palavra de Deus na Sagrada Liturgia. E, sobretudo, foi ele quem instituiu os sacramentos. E sabemos que os sacramentos são dispensados, são administrados através de uma ação litúrgica. Então, a origem da liturgia é divina, porque é o próprio Cristo quem primeiro celebrou, primeiro fez, primeiro foi o primeiro liturgo. Né? E é então a partir dele que nós baseamos toda a nossa liturgia. Acontece que muitas das coisas, ao decorrer da história da igreja, da história da própria humanidade, nós fomos acrescentando cerimônias para endossar, para acrescentar, para dar mais beleza e realeza ao ato litúrgico. A liturgia, por natureza, provém da igreja, mas tem sua origem divina,
que é o próprio Cristo. E ao decorrer da igreja, a igreja, na sua autoridade, né, daquilo que Cristo nos diz no Evangelho, que tudo aquilo, isso para Pedro, tudo aquilo que ligardes na terra, ligareis no céu, e tudo aquilo que desligardes na terra, desligareis também nos céus. Então, na autoridade da igreja, ela foi então endossando, ou melhor, enriquecendo os nossos ritos, o nosso culto para o louvor de Deus. Então essa que é a origem e a natureza da Sagrada Liturgia. Se você gostou dessa aula, dê o seu joinha, seu like nesse vídeo. Se você gosta de liturgia e quer entender cada vez mais, acompanhe essa nossa playlist sobre o nosso curso de liturgia. Então se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber notificações. E se você tem alguma dúvida ou quer participar de nosso grupo de liturgia lá no WhatsApp, o link está aqui na descrição e seja sempre bem-vindo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus.